Tem alguma coisa que não ficou clara, algum exercício que vocês têm dúvida, algum conceito? Professora, curiosidade, nessas dúvidas, pode ser tirada a dúvida da lista que é para entregar? Pode Ou- sim, Pode? Ah, sim, pode. tá. Tá, vou abrir aqui, vou ver aqui se eu... Tá Tem bom. umas que eu Professora, tentei fazer a lista, não foi. Ok, professora, ótimo. Oi. teve uma da lista, na verdade, eu não tô com ela aqui aberta agora, mas era da questão 7, inclusive. Então, peraí que eu vou te Era. mostrar aqui qual que é. Eu tô com ela aberta aqui. Um Ah, minutinho. tá. Era essa propriedade de comutatividade. Porque na multiplicação, eu estava olhando um material, no material, e até um material antigo que eu tinha, que na Ah, é a letra A, multiplicação, né? isso, na letra A. Uhum. Na multiplicação, não são todos os casos que as matrizes se comutam e dão o mesmo resultado, né? Mas tem casos que dão. Inclusive, tem Isso. até uma. Eu até no contra-exemplo, eu usei até a questão 6 que Aham. são valores diferentes. Mas, igual, por exemplo, na soma, elas têm essa propriedade de comutar, não tem? Uhum. Sim. Então, tipo assim, na resposta eu poderia falar que, tipo assim, na multiplicação não são todos os casos que ela tem Comum. comutatividade, mas na soma essa propriedade é aplicada. Isso mesmo. Ah, tá. Vamos ler aqui, olha. Os números reais têm a propriedade da comutatividade, ou seja, dados quaisquer números reais A e B, vale o produto AB igual ao produto BA. Aí, essa mesma propriedade vale para matrizes, ou seja, para quaisquer matrizes A e B, sempre vai valer A vezes B é igual a B vezes A? Então, qual é verdadeiro ou falso, de acordo com... É falso, né? É falso, né? E por que que é falso? É porque ela não tem essa propriedade. Tipo, algumas dá, mas a propriedade, sendo propriedade uma coisa que vale para todas, né, então não tem. Isso. Então, é falso, pois existem matrizes A e B de, de modo que o produto AB seja diferente de BA. Às vezes AB existe, BA nem existe, né? Então, é isso que a gente vai justificar. Qual que foi que você usou? Você disse que usou da Eu usei a 7? questão 6. 6. Isso. Mas aí, por exemplo, você consideraria melhor se eu colocasse, tipo assim, tem a propriedade de comutatividade para soma? Aí, nesse caso, eu Ou tem nem gostei que necessidade? você falou isso, porque ficou bem completo. Mas, para esse caso, não é necessário, porque só perguntou o do produto. Ah, Você tá. respondeu mais completo ainda, tá? Uhum. Então, uma resposta seria essa aqui da letra B. Deixa eu copiar aqui. É falso, e essa estratégia que a gente está usando é a estratégia do contra-exemplo, né? Então, vou escrever aqui bonitinho para incentivá-los a escrever assim, que na prova eu cobro uma escrita boa, tá? Então, é falso, pois existem matrizes A e B, peraí aqui. Ixi, como que eu seleciono aqui? É que eu tô meio perdida, é a primeira vez que eu uso esse de selecionar, não dá? Ah, aqui. Não, não deu. Alguém conhece isso aqui? Acho que vai dar. Gente, Uai, professor, você pode usar também o quadro branco do whiteboard. Eu Microsoft tô com 3. raiva do whiteboard. Ele foi atualizado ontem. Professor, mas acho que E, nessa Ah, página aí que você até é só de desenho. Talvez em outro bloco você ah, consiga. isso. Acho que é. Então, vamos lá. Vamos no inserir, por exemplo. Ai, que sacanagem. Vou descobrir, gente, rapidinho. Professora, Oi.
Boa tarde, primeiro. Depois, se for possível, dá uma olhada na C e na D da questão 7, que eu tive uma duvidazinha nela. Vou tentar. Ok, com certeza. Vamos fazer isso. Ah, eu tinha planejado a aula toda bonitinha aqui. Não tô acreditando nisso. Professora, tenta clicar na página inicial e tentar arrastar a imagem. Não deu. Clique em cima da imagem primeiro, vê se dá a opção. Ah, já sei, gente. Com o mouse vai dar. É com a mesa que não, com a caneta da mesa digitalizadora que não dá. Ok. Eu tô com raiva da mesa digitalizadora do whiteboard. Nele, Ctrl C, Ctrl Z não tá funcionando. Eu acho um absurdo isso, que tem hora que eu tenho que ficar escrevendo a mesma coisa, né? Era por isso, gente. Com a caneta é só o escrito e com o mouse ele arrasta. Então, pois existem matrizes A e B, de modo que o produto AB é diferente do produto BA. Exemplo. Aí, considerando essas duas matrizes, aí, no caso, tem que calcular esse produto AB e o produto BA. Alguém tem dúvida de como calcular o produto de matrizes? Você pega linha com coluna, né? Isso. Vamos calcular aqui. Professora, Oi. nesse ponto, por exemplo, eu tenho as duas matrizes, igual falaram, essa questão 6. E eu já escrevi ela em cima. Eu posso simplesmente só escrever o resultado ou tem algum Sim, problema? sim. Por favor, faça isso. É porque senão eu teria que fazer de novo, não faz muito sentido. Aí vai perder tempo à toa, né? Pode sempre aproveitar. Inclusive, essa lista 1, ela foi elaborada nesses moldes, que é para utilizar o que já foi feito antes, tá? Então, vamos lá. Como que fica o produto AB? Da matriz A pela matriz B. Como que fica aqui a entrada C11? Fica aí 1 vezes 2. Isso. Mais 2 vezes 0, né? Isso, mais 2 vezes 0. Ok. Essa entrada C12, como que fica? Que fica ao lado dessa daí, né? Aqui, ó. Tá. C12. Linha Fica 1, coluna 1 2. vezes 1 mais 2 vezes 1. Isso. Então, deu 3, né? C21. Aqui. Menos 2 Professora, vezes. nessa posição não seria menos 1? Valor de A? Nessa aqui agora, que eu tô? No Não, o valor C21? de A. O valor de A é 1, 2, menos 1 e 3, na segunda linha, da primeira coluna. Você colocou menos 2. Aqui? Isso. É verdade, copiei errado. Obrigada. Nada. Tá. Ok. Então fica menos 2 aí, não é, professora? Então, agora vai ser menos 2, isso. E menos 1 mais 3. Ok. E aí, calcula essa outra aqui. Vou deixar, acho que vocês já sabem, né? Alguém tem dúvida? Quer que eu faça com detalhes ou não? Não, tranquilo. Ok. Não, tranquilo. E vocês entenderam a Professor. lógica da demonstração, do resultado, da justificativa? Sim. Sim. Oi, Professora, pode falar. aí no caso Professora, da justificação, opa, a gente precisa necessariamente o produto. Tem que colocar lá 1 vezes 2 mais 2 vezes 0, ou já pode fazer Nesse caso direto. aqui já pode fazer direto. Mas é sempre bom escrever as matrizes na ordem que a operação está sendo realizada, tá? Tranquilo, tranquilo. Viram que eu escrevi, olha, A vezes B e B vezes A? Eu reescrevi as matrizes que é para indicar de fato, tá? professor, eu tenho uma dúvida dessa aí. Uhum. O que acontece? Eu dei, que nem o nosso colega aqui, o exemplo da questão 6, que a senhora acabou de mostrar,
Só que eu coloquei também a explicação do próprio processo de multiplicação. Eu falei, por exemplo, aqui, ó, vou ler minha resposta aqui. Eu falei que AB seria, de certa forma, as linhas de A vezes a coluna de B. Já Certo. BA seria as linhas de B Linhas vezes a de B. coluna de A. Seria o contrário. Estaria certo? Isso, também. Mas além essa justificativa verbal, se você só colocasse ela, ficaria difícil para o leitor entender por que que de fato geram matrizes diferentes. Então, tá certo o que você colocou, mas é sempre bom acrescentar o contra-exemplo, tá bom? Uhum. E mostrar na prática isso. Professor, Você deu o contra-exemplo e justificou com essa afirmação por que que deu diferente, né? Entendi. Oi, pode falar. só comentar o que o Henrique falou aí. A justificativa ela poderia não servir por si só também, porque, vamos supor, se a matriz A fosse 1 e a B fosse 2 2 2 2. Aí só a justificativa não resolvia, porque seria tudo elementos iguais, então não fazia diferença, né? Então ela não serviria porque existiriam matrizes que com aquela justificativa essa afirmação seria verdadeira, né? Isso que você Esse falou, ponto que eu queria chegar. exatamente. Isso mesmo. Ah, Mais alguma coisa dessa parte? Dessa letra A? Eu vi aqui que o Roginaldo escreveu. Tive dúvida na C e D da 7. Então, deixa eu colocar aqui. C e D da 7. Quais foram as dúvidas dessas duas? Vamos lá. Já vou copiar a D aqui de uma vez também. A Laís, ok. E o Henrique falou 8AE. Depois a gente vai para 8. Então, vamos lá na dúvida do Roginaldo. Tá pequenininho, gente, ou tá dando para ver? Vou aumentar aqui um pouquinho. Dá para ver, professor. Tá bom demais. Então, vamos lá. A letra C. Sejam A, B e C números reais. Se A é um número diferente de zero e AB é igual a AC, então B é igual a C. Inclusive, a gente já está acostumado assim, ó, lá no ensino médio, quer dizer, ensino médio não, no conjunto dos números reais, por exemplo, 2x é igual a 4. 2x é igual a 2 vezes 2. Aí a gente não fala que o x é igual a 2. A gente não fala isso? Que a gente corta esse 2. O cortar o 2 significa que a gente está multiplicando ambos os membros pela inversa desse número. E a inversa desse número real existe quando ele é diferente de zero. Então, por isso que a gente sempre exige que o A é diferente de zero. Ok? No mundo dos reais. Ok. E para matrizes? Vamos pensar aqui. Se A e B são duas matrizes, de modo que A vezes B é igual a... E C também é outra matriz, e A é diferente da matriz nula. Essa relação AB igual a AC implica que A é igual a C? É isso que está perguntando aqui. B igual a C, não, professora? Eu igual a você, Isso, professor. obrigada. E aí, o que que vocês acham? Professor, eu acho que. Porque, tipo assim, isso que você fez até desse lado esquerdo aí é como se fosse uma divisão, não é? Isso. E você não tem divisão de matriz, eu Não tenho. tem divisão de matrizes. Então acho que isso que estaria errado, né? Como que a gente vai provar isso? Eu também acho que é errado. Mas como que a gente prova isso? Usar um contra-exemplo aí, sei lá. Isso. Então, vamos criar matrizes. Para facilitar, vamos criar matrizes 2 por 2. Isso, amém. O mais simples possível sempre.
Então, nós temos que criar matrizes A, B e C, de modo que o produto AB seja igual ao produto AC, mas que B seja diferente de C. Entenderam a lógica? Sim, sim. Então, vamos lá. Quem que a gente pode chamar de A? Ô, professora, Vamos por Pode falar. 2, 3 teria e como 4. utilizar o exemplo do exercício 3? Exercício 3, vamos ver. A, É B verdade. e C. Vamos já. Ah, arrasou! Muito bom. Gente, eu vou copiar aqui esse exercício 3 lá, então. Depois eu dou um print dessa tela para vocês, tá? Mas vocês lembram que esse exemplo 3 é só o... Então, aqui, olha. A, B e C. Já pediu para mostrar que AB é igual a C, e só de bater o olho, B é diferente de C, né? Então, esse aqui é um contra-exemplo perfeito para a nossa situação. Eu aqui, vou só dar uma dica do que eu iria fazer. Eu iria falar que A é essa matriz aqui, ó, bem simplesinha. 1, 0, 0 e 1. Eu falaria também que B é essa daqui. Então, A vezes B dá 2. Nesse meu caso aqui, o AB dá assim, 2, 0, 0 e 0. Ok? E aí, a C, por Você exemplo, coloca o 2 na coluna 1, linha 2. isso. É. E aqui eu posso falar, por exemplo, posso chamar aqui de 4, olha. Vamos ver quanto que dá o AC. Linha vezes coluna, deu 1. Linha, coluna, 0 e 0, 0. Ops, deu 2 aqui, eu que falei errado. Então, AB deu igual a AC e B é diferente de C. Viram que eu peguei uma matriz bem simplesinha para construir um exemplo, também um contra-exemplo simples? Não precisa pensar em coisa cabulosa, não. Pode menos é mais nessas horas. Tá bom? Professora, Hum, nesse caso, igual eu poderia colocar falso e justificar o contra-exemplo, só que, tipo, só escrito, sem precisar refazer as contas do exercício 3? Ou eu tenho que refazer de todo assim, jeito? uma vez feito, nesse caso da lista, você já tem as contas do exercício 3 feitos, então, quando você for me entregar a lista, ok, basta considerar as matrizes A, B e C do exercício 3, onde calculamos que AB é igual a AC e vemos que B é diferente de C. É Ok? igual na 7A, né? Isso. Só que se Uma fosse dúvida. uma questão de prova, aí você teria que criar, tipo a gente fez aqui agora de alaranjado. Tá bom? Ok. Alguém ia falar alguma coisa? Eu ia. Uma dúvida. Ali na questão C, tá pedindo que sendo B igual a C, não? Isso. Então, o que a gente provou, ó, a questão, o C está falando assim, se A, B e C são matrizes, tais que AB é igual a C e A é diferente da matriz nula, então a matriz B é igual à Ah, matriz tá, C. não. Entendi. Aí a gente chegou à conclusão Entendi. que essa afirmação é falsa e a gente apresentou exemplos de matrizes A, B e C que não satisfazem Ah, tá, essa entendi. afirmação. Eu esqueci o então. Eu não tinha visto ele. Obrigado. Entendi. De nada. Tranquilo aqui, pessoal? Professora, Professor, isso aí também seria chamado de contra-exemplo? Contra-exemplo. É a Ok. prova do contra-exemplo. Isso mesmo. professor, Oi. o professor de cálculo ele chegou a falar um pouco sobre essa questão de sinal, tipo assim, de seta, de igual, uma seta com dois tracinhos. Tipo assim, eu não entendi muito bem, eu vou até olhar o material que ele usou pra fazer sobre isso. Mas, tipo assim, você estaria cobrando até, tipo assim, talvez tirar algum ponto por causa disso, por causa de Olha, isso aqui é simbologia? uma questão de costume, tá? A gente, na medida do possível, eu vou tentar incorporar isso na vida de vocês. Mas isso é importante conhecer na matemática. Então, toda vez que aparecer essa setinha assim, olha, com dois tracinhos,
chama implica. Esse símbolo chama implica. E ele lê assim, olha. Se esse símbolo, ele significa que tem um se aqui na frente e um então no lugar dele. Então, a gente vai ler assim, olha. Toda vez que tem essa setinha. Então, a gente coloca um se na frente. Então, tá aqui, ó. Se A vezes B é igual a A vezes C e A é diferente da matriz nula, então B é igual a C. É assim que a gente vai ler. Tem a ver com conclusão. Por exemplo, um outro uso dele. 2 é maior do que 4. Se 2 é maior do que 4 e ambos são positivos, então 2 ao quadrado é maior. Opa, é menor, né, gente? Se 2 é menor do que 4, então 2 ao quadrado é menor do que 4 ao quadrado. Então, esse segundo membro aqui, ele é uma conclusão desse primeiro membro, que é o que a gente chama de hipótese. Nós sabemos que 2 é menor do que 4. Logo, 2 ao quadrado é menor do que 4 ao quadrado. Ok? É questão de hábito trabalhar com esses símbolos. Professora, Oi. é bom você ter comentado isso, que agora eu fiquei em dúvida. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, conjunto solução é igual a x pertencente aos reais, tal que x é igual a tal ou igual a tal. O que acontece? Esse ou denota união. Uhum. Mas como é que eu faço uma XOR? Como é que eu faço um ou exclusivo em si? Por exemplo, x é isso ou, mas assim, não no sentido de união, no sentido de Entendi. exclusividade. Uhum. No Você falou português, 10 vezes, né? no Hã? português, a gente escreve assim, ou x é igual a 2 ou x é igual a 4. Porque o x não pode ser igual a Aham, 2 e 4 ao mesmo tempo, né? aham. Eu faço X, o ou duas vezes. Uma Isso. vez antes e outra vez depois. É, Ah, sim. Pra ser excludente. Ou isso ou aquilo. isso mesmo. Podem, querem mais dúvida ou podem passar para o próximo? Acho que é só, né? Então tá. Gente, vocês estão vendo que, mesmo a lista valendo ponto, eu estou fazendo com vocês, construindo com vocês, porque o meu foco é o aprendizado, tá? É isso que eu espero que vocês entendam tudo que está acontecendo aqui. Não é só copiar e ganhar nota, não, tá? Então, vamos lá. O item D. No conjunto dos números reais, se o quadrado de um número real é igual a 1, então significa que esse número é igual a menos 1 ou que esse número é igual a 1, certo? O mesmo vale para matrizes, isto é, se A é uma matriz quadrada, se o quadrado dela dá a matriz identidade, isso significa que a matriz A será igual a menos a identidade ou será igual à identidade? Professor, nesse caso aí, eu basicamente criei uma matriz sem valor, coloquei A11, A12, etc. Eu falei na minha resposta que isso é falso, porque os elementos de A ao quadrado dependem apenas de um sistema, de que a soma dos elementos é D1 ou D0. Eu posso mandar a minha Eu resolução? entendi Ah, tá. o que você fez. Você fez assim, ó, em vez de escrever A1, A2, eu vou chamar de ABCD, só para ficar mais fácil, tá? Pelo que eu entendi, você calculou o A ao quadrado, então você fez ABCD vezes ABCD. Professora, só um Oi. momento. Antes da senhora escrever, Ah, dá você uma mandou olhadinha aí, no né? chat. Tá. Eu fiz isso aí, não sei se estaria certo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar na minha tela de cá. Então, todo mundo tá vendo? Sim. Então, você calculou a matriz A ao quadrado, certo? E igual.
e igualou a identidade. Aí você fez esse elemento de posição 1, 1 igual a 1, o de posição 1, 2 igual a 0 e assim por diante. E aí chegou no sistema linear. Ok. E aí tá certíssimo o que você fez. E aí, nesse sistema linear, você encontrou uma infinidade de soluções. Então, você provou, de modo geral, que existe uma infinidade de matrizes A que satisfazem A ao quadrado igual a identidade. Dentre essa infinidade de matriz A, você pode atribuir valores para o A11, A12, A13, A14 e chegar num exemplo. Qual foi a solução que você achou? Você conseguiu Não, aí resolver tudo? no caso eu não substituí, eu deixei simplesmente de forma genérica, né? De forma, como a senhora falou, um sistema com várias soluções. Uhum. Você tem a resposta desse sistema ou não? Ou você parou aqui? Eu parei aqui, porque eu não. Como já estava provado que pelo sistema eu teria várias soluções, eu não fui Então, eu vou adiante. te falar uma coisa. Então, ficou incompleto. Por quê? Porque você não resolveu esse sistema. Às vezes, esse sistema tem só uma solução, só as duas, só três, nenhuma. Você não resolveu ele, tipo assim. Aí ficou incompleto. Entendeu o que eu falei? Então, no caso, eu teria que, por exemplo, como ali eu tenho quatro incógnitas, né, digamos assim, eu tenho 4 equações, é um sistema linear, dá para resolver, eu teria que chegar, por exemplo, na resposta quanto que vale A21, quanto que vale Isso. A12. Sim, Isso. entendi. Isso Sim. mesmo. Só que eu afirmo, nesse caso tem infinitas soluções. Então vamos pensar em uma solução aí, já. Vamos tentar, então é falso, tá, pessoal? Essa afirmação é falso e vamos tentar criar uma matriz A de modo que ela seja diferente de mais ou menos a identidade e de modo que ela ao quadrado seja igual à matriz identidade. Entenderam ou não? Quem se habilita a falar alguma coisa aí para a gente criar essa matriz A? Ô, professora. Oi. Eu usei o exemplo da questão 5. Estaria errado ou certo? Vamos lá. Questão 5. Perfeito. Vou até copiar. Gente, essa lista nós da equipe de GAV do Cefet criamos com essa intenção mesmo, tá? De aproveitar as contas que vocês já tinham feito. Então, aqui, ó, esse exercício 5, ele já apresentou uma matriz A que é diferente da matriz identidade e que satisfaz A ao quadrado é igual à identidade. Ok? Ok. Beleza. Então, agora... Professor, eu só fiquei em dúvida como apresentar a explicação, tipo assim, por extenso, né? Ok, então vamos lá. Então, você mostrou, olha, que existe uma matriz A. Ó, pediu para mostrar isso, olha. Eu vou reescrever isso, vou colocar assim. Ó. Se A é igual à identidade, então A tem que ser igual à matriz identidade ou A tem que ser igual a menos a matriz identidade? Essa é a pergunta. E a resposta é não. A resposta é não, pois a matriz A igual àquela ali é diferente de mais ou menos a matriz identidade e satisfaz A ao quadrado é igual à matriz identidade. Aqui eu coloquei I2, que é a matriz identidade de tamanho 2 por 2, tá bom? Ficou claro? Parece.
Beleza. O Henrique está com dúvida na 8A e 8E. Depois Oi. eu verifiquei aqui, professora, a dúvida foi sanada. Eu mesmo. Foi? Ah, que Sim. bom. Mais alguém tem dúvida? Quer discutir alguma coisa? Foi bom que a gente Aqui, já professora. Oi. Professora, perdão. Teria só como colar aí a 8A? Eu quero só discutir um ponto dela. Vai parar aqui em cima. Tinha até que eu te perdi. Gente, aí eu fiquei com raiva daquele whiteboard. Eu uso ele o tempo todo do ensino remoto. Aí esses negócios de recortar e colar não tá funcionando lá. De dar Ctrl+C, Ctrl+V, é um absurdo, não é? Não funcionar isso. De printar e Atualizou, colar. né? Atualizou ontem para mim. Professora, é o seguinte, eu tenho uma dúvida quando a gente está falando de levar matrizes a um exponente qualquer. Então, por exemplo, ali naquele caso ali, por exemplo, a gente tem B elevado a T. Eu Esse poderia T é transformar... transposta, tá? Sim. Eu poderia, por exemplo, substituir no lugar desse B o A e o A transposta e depois com um Tzinho ali. Eu falo assim, deixa eu escrever aqui para a senhora entender. Só um momentinho. No caso, é como se fizesse uma distributiva, entendeu? Então, como se eu tivesse isso aqui, e que é igual a T vezes A. Isso aqui, Professor, Oi, pode falar. igual, por exemplo, não só enquanto o Henrique está fazendo, mas, tipo assim, nesses casos que tem essas matrizes, igual, por exemplo, B é igual a vezes A transposta. Para, tipo assim, resolver, pode usar A ou B, igual aquele exemplo que você usou, que é tipo assim, uma matriz 2 por 2, aí 1, 0, 0, 0, dá para usar sempre esse Não exemplo? dá. Sabe por quê? Porque quando a gente apresenta um exemplo de uma sentença, a gente não prova nada. Lembra na aula passada que eu afirmei assim: todo número primo é ímpar. Vocês acham correto eu falar assim, verdadeiro, pois 3 é um número primo e é ímpar? Tá errado isso, não tá? Todo 2. Quando a gente dá um exemplo de que uma sentença é válida, a gente só prova que existe um caso no qual ela é válida, mas a gente não prova que ela é válida para todos os casos. Quando você dá um exemplo de que ela não é, um exemplo de que ela não vale, então você prova que ela não vale para todos os casos. Então, por isso que aqui a gente não pode restringir a matriz B a uma matriz só 2 por 2, só 3 por 3, atribuir números para as entradas. Tem que pensar de modo geral, tá bom? Se for para provar se é verdadeira. Ô, professora, por exemplo, aqui na questão, deixa eu verificar aqui a lista. A questão 10, ela traz na 1, na 2 e na 3 o termo definidos. Como assim a matriz é definida? O que isso É diz? porque o produto é definido. Porque o produto entre duas matrizes nem sempre ele existe. Vou te mostrar. Sim. Você entendeu o que é ou Sim. não? Porque tem a condiçãozinha para ter o produto, não sei. Isso mesmo. Então, se existe o produto entre duas matrizes A e B, é tipo isso que quis dizer lá. Tá bom? Vou voltar. Professora, tá no chat aí. Tá. Só isso que eu fiquei. Eu vou abrir aqui. Recortar o que você mandou e colocar aqui. Então, isso aqui, né? Isso. A minha dúvida é o seguinte: se eu posso fazer isso com matrizes, por exemplo, se eu tenho B elevado a T, eu poderia, vamos ali pensar no nosso exercício, eu substituiria B e faria tipo a transposta da transposta. Perfeito. Isso é possível?
Ah, tá. Então, Eu por só exemplo... vou te pedir para não falar B elevado a T. Fala assim, a transposta de B. Porque esse tá, Tzinho, tá. ele não é um expoente, ele é uma operação, digamos assim. Tá bom? Assim, então, por exemplo, ali na questão 8E, Vamos só fazer então estaria com... essa letra A, que tá certo que você fez, só que tá comendo um passo. Vamos só refletir aqui sobre ela rapidinho. Olha só, falou quem é a matriz B e pediu para analisar se a matriz B coincide com a transposta dela. Então, já que a matriz B foi apresentada, então, a partir dela, você calculou a transposta, certo? Então, você substituiu aqui a matriz B e calculou a transposta. Aqui você usou uma propriedade. Qual é a propriedade usada? Distributiva, no caso eu estou Não é distribuindo... distributiva. Distributiva é quando a gente fala assim. Ah, o chuveirinho. O chuveirinho. Todo mundo chama isso de chuveirinho. Isso aí é aquela propriedade que é a transposta do transposta é a própria matriz, é isso? Usa isso também, mas ainda assim, olha, é a transposta do produto. Vou colocar outras letras aqui. Qual que é a transposta do produto de duas matrizes? A gente tem É o cada uma das produto de um... matrizes transpostas, só que a gente inverte a ordem delas para poder... Isso. Então, é a transposta da segunda vezes a transposta da primeira, certo? Professora, mas ali é a transposta de uma matriz que já é transposta, né? Tá, só que aqui, olha, a gente tem Ah, tá. duas matrizes. Então, primeiro a gente vai utilizar essa propriedade aqui que eu vou chamar de estrela. Ah, tá. Ok? Então, aqui, ficou a transposta da segunda. A segunda é a transposta de A, vezes a transposta da primeira. Aí, agora sim, vai usar essa propriedade que vocês falaram. Qual que é a transposta da transposta? Ela mesma, né? É ela mesma. Então, agora, olha. Tá vendo? Olha, tudo que eu estou fazendo está justificado aqui. Então, utilizando essa propriedade 2 aqui, então vai ficar A vezes A transposta. Então, o seu aqui ficou trocado, ó, o seu tá errado aqui. Ok? Ok. Foi até bom, porque eu bati o olho e eu não vi que estava errado, não. Eu quis fazer só para destrinchar aqui. Foi bom ter feito. Ficou claro, pessoal? Sim, mas por exemplo, na 8E, a 8E é mais ou menos a mesma coisa. Eu também fiquei em dúvida. Tá bom. Gente, rapidinho, todas as vezes então, que for usar uma propriedade, você tem que mostrar qual propriedade está sendo usada, tá? Tem que indicar. Então, essa aí fica falsa? Aí vamos comparar. Essa matriz A vezes A transposta é exatamente a matriz B. A ordem... Então, ficou igual. Aqui, olha, A vezes A transposta, olha. Isso aí, certinho. Tá certinho, né? Então, é verdadeiro. Professor, então, tipo assim, você não escreveu nada, você só foi fazendo essas demonstrações. Isso aí para você, tipo assim, já vale em vez de ter que escrever? Isso vale, porque toda propriedade é algo que a gente sabe que é válido. Então, esse aqui eu não dei exemplo nem contra-exemplo. Eu provei utilizando as propriedades que a gente já sabe que são válidas. Lá no material escrito e na videoaula, a gente falou sobre cada uma das operações e de suas propriedades. Propriedades são relações que são válidas. Então, o que a gente fez? A gente fez uma manipulação algébrica, utilizando as propriedades que a gente sabe que são válidas, para demonstrar a igualdade. Ok? Professora, Mas mas foi aí no sacanagem caso... falando que a professora não escreveu nada, hein? Mas aí no caso seria, por exemplo, como se eu falar assim, eu tenho um axioma, eu não preciso provar necessariamente, e a resposta é isso, não? Eu falo assim, Não, mas aqui a gente
aqui não é um axioma. Todas essas propriedades, elas são demonstradas. Às vezes, lá na videoaula, a gente não demonstrou, mas no material escrito está demonstradinho. Ok? Então, a gente pode, a partir de então, utilizá-las como sempre sendo válidas, mas sempre que utilizá-las, tem que indicar. Então, aqui, por exemplo, olha, um asterisco, dessa passagem, eu utilizei essa propriedade que eu chamei de um asterisco. Nessa outra igualdade, é a igualdade entre essas duas relações que a gente fez utilizando essa propriedade daqui, que é a transposta da transposta de uma matriz é ela mesma. Ok? Ok. Então, isso aqui é uma demonstração utilizando manipulações algébricas e as propriedades das operações. 8, qual? 8E? É. 8E. Essa aqui é outra que tem manipulação algébrica. A gente utiliza muito essa manipulação algébrica para demonstrar... Ai, onde que colou? Olha aqui. Essa manipulação algébrica, a gente utiliza para fazer alguma demonstração. Por exemplo, nesse caso da A que a gente acabou de resolver, por exemplo, na 8A, se utilizando essa operação algébrica, tivéssemos chegado em outra matriz diferente de A vezes A transposta, a gente iria concluir que a B transposta seria diferente de B. A gente iria concluir demonstrando que a afirmação seria falsa, se fosse aqui diferente. Ok? Aqui deu igual, então por isso que ficou verdadeiro. Vamos aqui refletir. Se A e B são matrizes quadradas de tamanho n, tais que comutam. Então, A e B são duas matrizes que comutam entre si. Então, será que vai valer essa relação? Vamos pensar. A gente já sabe que as matrizes comutam. Então, isso aqui é uma hipótese da nossa situação, da nossa sentença. A gente precisa, então, calcular o quê? Alguém conseguiu ou tentou fazer essa de alguma forma? Eu travei também, ó. Não entendi. O quê? Essa aí eu travei também, não vou mentir, não. Tá. Sim. Então, vamos pensar aqui. Como que a gente calcula o AB ao quadrado? A gente precisa calcular o AB ao cubo e verificar se ele coincide com A ao cubo vezes B ao cubo. Mas vamos aqui começar do começo. Quanto que dá A vezes B ao quadrado? A vezes B ao quadrado é A vezes B vezes A vezes B, concordam? Sim. Ok. Tem uma propriedade que é assim. Vou colocar ele aqui. Tem uma propriedade que fala assim: o produto de matrizes é associativo. O que isso significa? Que, por exemplo, pode falar, Reginaldo. Não, é porque... Não sei explicar. Se eu tiver que calcular o produto de 3 matrizes, A, B e C, eu posso calcular primeiro o produto da AB e, com o resultado, multiplicar por C, ou eu posso multiplicar a matriz A pelo resultado da matriz BC. E vai valer a igualdade. Então, sempre que a gente tiver produto de matrizes, a gente pode mudar esse parêntese de lugar. Isso chama associatividade. A gente pode associar a primeira etapa a vários lugares diferentes. Mas, Então, professora, nesse caso ali, são 3 matrizes, né? A, B e C. No caso nosso, a gente teria que usar o cubo para ter como se fosse o primeiro AB sendo A, o segundo
AB o B e o terceiro AB o C? Não, aqui só deu um exemplo com número mínimo, mas eu poderia ter, por exemplo, ABCD. Isso aqui eu poderia ter assim, ou poderia ter. Ou poderia ter A vezes AB. Não, poderia ter isso. Então, o que importa é que sempre que a gente tem produtos de matrizes, não importa qual produto a gente resolva primeiro. Se a gente respeitar a ordem das matrizes, o resultado é mantido. Aqui, do jeito que tá, olha, tá mandando calcular o produto AB e multiplicar pelo resultado com o produto AB. Mas a gente pode mudar esse parêntese de lugar. Um modo que seja interessante para a gente já aplicar alguma hipótese. Onde que a gente pode colocar, então, parêntese? Poderia fazer A ao quadrado e B ao quadrado? Tipo assim? Ó, ainda não, olha. Eu não posso fazer A ao quadrado vezes B ao quadrado, porque se eu fizer isso, eu estou trocando... Ah, isso mesmo. É isso mesmo. Só que para eu fazer isso, eu tenho que usar associatividade primeiro. Eu tenho que mudar o parêntese de lugar, concordam? Entenderam o que eu fiz? Ah, tá. Sim. Entendi. Ok. Aí agora sim a gente vai utilizar a hipótese. Ah, A nossa hipótese é que AB é igual a BA. E agora? só substituir Uhum. e Então, por hipótese, no lugar do BA, a gente vai colocar o AB. AB. Agora a gente usa a associatividade de novo. A gente vai mudar o parêntese de lugar de novo. É igual a ao quadrado, B ao quadrado. Eu fiz isso, gente, olha, para o AB, eu mostrei que AB ao quadrado é igual a A ao quadrado vezes B ao quadrado. Será que isso também vale para o AB ao cubo? Aí eu vou deixar de para casa. Então, vocês vão ter que calcular AB ao cubo, que é AB vezes AB vezes AB, e fazer um raciocínio análogo a esse. Ok? Professora, Hum. então para finalizar, por exemplo, se o AB não fosse igual ao BA, essa propriedade seria falsa, correto? Seria falsa. Isso mesmo. Ah, sim. Ok. Exatamente. Essa propriedade só é válida porque AB é igual a BA. Que a gente utilizou isso e foi muito importante, né? Aqui. Então, para provar, para resolver essa letra E, vocês entenderam o que terão que fazer? Sim, Abrir, né? Sim. Trocar, Vocês vão depois ter que fazer testar. o AB ao cubo, análogo ao que a gente fez aqui para o quadrado. sim, eu tinha ficado com dúvida porque meio que na minha cabeça não era tipo uma matriz A, uma matriz B, uma matriz A, uma matriz B. E meio que juntei AB. Entendi. Mas deu para entender? Deu. Agora Agora? deu. Ô, professor, Oi. assim, eu não saberia fazer a questão é. Antes ou agora você ainda não consegue fazer? Antes eu não conseguia, agora eu pude entender mais ou menos o Raciocínio. AB elevado a 2, Uhum. mas eu ainda não conseguiria prosseguir com a Tá. questão. Olha só. A gente sabe que AB é igual a BA. Aí perguntou se AB ao cubo é igual a A ao cubo vezes B ao cubo. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui agora é calcular o AB ao cubo. Peraí. Então, a gente vai ter que calcular o AB ao cubo. O que é AB ao cubo? A vezes A vezes A. AB vezes AB vezes AB, né?
A gente quer provar que Sim. isso é A vezes A vezes A vezes B vezes B. A gente ainda não sabe disso. Então, agora, próximo passo, usar a associatividade. Aqui, calcular, depois utilizar aqui também, calcular. E chegar na resposta e mostrar aqui. E concluir utilizando propriedades e a hipótese de que AB é igual a BA. Concluir que A ao cubo, que isso aqui é igual a A ao cubo vezes B ao cubo. Parecido com o que a gente fez aqui em cima. Ok? Ah, beleza. Gente, vou deixar para vocês manipularem isso sozinhos. Depois, se tiverem dúvida, é só me mandar no Telegram, tá? Beleza. Mais alguma dúvida? Eu tô com uma dúvida sobre a entrega dele. Todos os exercícios têm que ser em um PDF só, né? Em um único PDF. Porque lá no SIGA eu abro um campo para vocês fazerem o upload do arquivo. Se vocês fizerem 2 uploads, eu só Só recebo o conta último. um deles, né? É. Aí uma dúvida. Eu tô fazendo no OneNote, aí, tipo, ele é meio que uma folha infinita, né? Ele vai Isso, gerando é uma folha igual esse infinita. aqui. Aí ele vira um PDF normal quando eu pedir? Ou não? Então, se você fizer só aqui, por exemplo, olha, preparei a aula de vocês, engenharia elétrica. Aí, aqui tem uma seção só para comentários e dúvidas. Certo. Aí, se você for aqui nos três pontinhos e imprimir, aparece o PDF, olha. Ele vai criar uma página inteira disso, só que ele vai diminuir. Tipo assim, se eu usei Não, muita olha, coisa, ele vai. mais de uma página, olha. Tá, entendi. Viu? Interessante, não. Beleza. Só que se Obrigado. você cria mais de uma seção, você só consegue imprimir seção por seção. Aham, Não consegue fazer tudo junto, não. entendi. Aí ou eu crio várias seções, crio vários PDFs, junto todos os PDFs em um, ou eu faço isso normalmente, quando for Faz finalizar assim igual eu tô fazendo mesmo, Não, vai infinitamente para baixo, fica mais tipo prático, né? assim, eu tô com uma mesa digitalizadora nova, né? Tá bem feinho o mapa mental, tá? Então, leve isso em consideração. Tô Gente, eu aprendendo a sei mexer nesse bem o que negócio é ainda. isso. Não, e demora para aprender a mexer com a mesa. Eu demorei que só pra aprender com a Nossa, minha. Demorei uns 2 meses para poder. Hoje eu tô já até sofrendo acho aqui minha com letra ela. bonita, mas no início era cada garrancho. Professor, Oi. Beleza. só dar um conselho aqui para quem não tem a mesa, no caso. Eu costumo fazer, tipo assim, eu faço no caderno, no folha A4, independente. Eu tiro foto e uso um aplicativo de celular mesmo que chama Microsoft Lens. Aí ele junta várias fotos no PDF, assim, sabe? Faz página por página. Só dando Ótimo. uma dica aí pro pessoal mesmo, quem Eu quiser. tenho o aplicativo que chama Tiny Scanner. Ele é ótimo também. Eu usei também já uma vez. Aí eu também tiro a foto e coloco mais, e vou apertando mais, ele vai transformando em PDF num único arquivo. E se você já salvar esse documento e depois quiser adicionar mais imagens, é possível também. Eu gosto muito dele. Beleza. Mais alguma dúvida da lista ou não? Podemos brincar? Querem brincar de garrafa? Bora aí. Bora. Vamos lá. Esse aqui são alguns exercícios bem simplesinhos, gente, mas é só para a gente ir amadurecendo, tá? Então, tá aqui para vocês fazerem agora. Considerem a multiplicação dessas duas matrizes 3 por 3, que resulta nessa matriz C. Aí, dessas matrizes C, apenas uma única entrada é possível de ser calculada. Porque tem muitas interrogações, né, nas matrizes que estão sendo multiplicadas. Apenas uma delas não, apenas um desses C e J aqui não tem a interrogação na conta. Qual que é? O C22? Todo mundo concorda ou não? O C22, ele é obtido como?
A Eu linha tava falando aqui com 2. o microfone desligado. Eu falei errado, é o C12, na verdade, que é a linha 1 com a coluna 2. Linha É 1 1 da tem todos primeira os números. com a coluna 2 da segunda. Muito bom. Isso mesmo, olha. A linha 1 tem todas as entradas completas e a coluna 2 também. Então, C12, linha 1, coluna 2. Alguma dúvida ou podem passar para frente? Professora, pode repetir? Aqui, olha, ele selecionou, nessa matriz que eu vou chamar de A, apenas a linha 1 tem todos os elementos. E nessa matriz que eu vou chamar de B, apenas a coluna 2 tem todos os elementos, que não tem interrogação, que eu quis dizer. Então, aqui, olha, se eu fizer a operação envolvendo o produto dos elementos da linha 1 com os elementos da coluna 2, a gente obtém esse elemento C12, que ele é obtido 9 vezes menos 9. Ah, e quanto que vale esse C12? Quanto que vale nesse caso? Menos 9 81? vezes... Não, não. menos 81, o que mais? Menos 40, Então, menos 8 vezes 5, menos 40. menos 30. 32. Menos 32. E 4 Menos vezes menos 8. 153. Quanto? Menos 153. Tô confiando, hein? Eu acho que tá certo. Tá certo sim. Deu para entender, pessoal? Sim. Ok. Próximo. Usando propriedades de operações das matrizes, quais das seguintes expressões matriciais são equivalentes a A mais B vezes A menos B? É um chute muito grande, mas entra aquela coisa de polinômio, de o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado? Não. Em matrizes não dá, porque o produto de matrizes não comuta. Então, fica diferente dessa relação do polinômio. A gente pode até... Foi muito bom você ter comparado isso para a gente ver daqui a pouquinho qual que é a diferença. Eu acho que a letra A, ela vai ser igual a essa ali. A ao quadrado menos AB mais BA mais B ao quadrado. Essa daqui. Você acha que é essa daqui? Eu acho que essa daí, sim. Alguém tem algum palpite? Quem falou isso? Foi o Roginaldo? Isso, professor. Ok. Mais alguém tem algum palpite? Cri, cri, cri. Ninguém fala nada? Eu tô bem perdido ainda, então não vou arriscar muito, não. Então, vamos pensar juntos, Pedro. A gente quer ver qual dessas expressões abaixo são iguais, são equivalentes a A mais B. Não seria menos B ao quadrado, não? Vamos pensar nisso. Vamos ver. Mas não tem aqui essa do menos B, não, né? Eu digo, nessa aí que foi marcada, o último termo, B ao quadrado, não seria negativo, não? Vou colocar um menuzinho aqui, então, para a gente pensar, tá? Isso. Então, vamos calcular aqui. A mais B vezes A menos B. Como que vocês pensaram aí, para chegar nesse menuzinho? Aqui pode usar o famoso chuveirinho. Porque É a seria o B distributividade. vezes menos B, então... É verdade. Tem um É erro aqui negativo. nessa questão. É, isso mesmo. Eu já vou até realçar isso aqui. Tem um erro de digitação aqui, é menos aqui, né? Então, utilizando o famoso chuveirinho que vocês falam, que na verdade chama distributividade, como que fica aqui? Na videoaula eu fiz um desse. Eu fiz. Como que fica aqui a distributividade? Aí fica aí A ao quadrado, primeiramente. Vou colocar A vezes A primeiro, tá? Okay. Vamos distribuir esse aqui. O que mais?
A vezes menos B. Uhum. Menos AB. Mais BA. Mais BA. Menos BB. E menos BB. Ok. Então, A ao quadrado menos... Ah, eu posso cortar aqui? Não, Posso? Não. não é comutativo. O Não é produto. comutativo. Isso mesmo. Então, é isso. Por isso que não vale aquele desenvolvimento do trinômio quadrado perfeito dos números reais, porque o conjunto das matrizes não é comutativo. Não é para qualquer matriz, para quaisquer matrizes A e B, que AB é igual a BA para cancelar. Ok? Então, a resposta, considerando aqui o menuzinho, é essa daqui. Ok. E essa aqui agora? Dadas duas matrizes, A, que é M por N, e B, que é P por Q, qual a condição para que exista o produto de A por B? E se existir esse produto, qual vai ser o tamanho da matriz resultante? A O condição é Número de N ser igual a colunas B. igual ao número de linhas? Coluna de qual e linha de qual? O N tem Coluna que ser de igual a A, B. colinha de B. Aí o Isso. tamanho vai ser a quantidade de linhas de A e a quantidade de coluna do B. Vai Isso. dar MQ. Então, o NP, N tem que ser igual a P, certo? Então, Isso. peraí. Então, se o N é igual a P, então a matriz AB vai ter tamanho, que vocês falaram, N por Q. Ok, muito bom. Próximo. Professora, nesse caso, teria que justificar? Não, isso aqui é só perguntou, só fez essa perguntinha simples mesmo. Ah, tá, beleza. Professor, isso aí que você está fazendo é só para essa aula ou você vai liberar isso aí para a gente fazer também e mandar para você? Não, é só para essa aula, é só para a gente brincar mesmo aqui, Ah, só tá. para ir discutindo as coisinhas. Entendi. Que às vezes não ficou, alguns detalhes passaram das dúvidas que vocês enviaram antes, então é só para brincar e daqui a pouquinho eu vou passar um quiz para vocês, tá? O Jonathan já deu algum quiz? Ainda não. Não. Ainda Acho que o não. dele é Kahoot. Kahoot, uma coisa assim. Não, Kahoot. Ele falou que ia pensar se usar o Kahoot ou não. eu não entendi. Ele falou que ia Kahoot. pensar se usar o Kahoot ou não. Ah, tá, entendi. E eu vou aplicar o quiz toda a aula, tá? Toda aula eu vou deixar vocês passando apertada. É engraçado que mesmo sendo, não valendo nota, nada, as pessoas ficam tensas às vezes. Então vamos lá. Usando as propriedades das operações das matrizes, quais das seguintes expressões matriciais são equivalentes a ABC, em que A, B e C são matrizes quadradas de mesmo tamanho? A segunda opção. Eu acho que é a Segunda, terceira. terceira. Isso aí não é aquele Um negócio que falou. a senhora explicou? Ah, não, Não é a seria a terceira, terceira, não? desculpa. É a terceira, eu olhei errado. Ah, terceira, que mais? Só a terceira? Manipula aqui essa quarta. Usa distributividade aqui. Vamos ver como que fica essa quarta. Ah, vai anular ali o A ao quadrado. Vai ficar ABC. Então vai ficar ABC mais A ao quadrado menos A ao quadrado, que é igual a ABC. Então, é correto também, né? E a letra. E o último? Vai ficar AB mais AC, né? Aí não... Uhum. Que não tem nada a ver com ABC, né? Ok. E por que que essas duas primeiras? Onde que está o erro dessas duas primeiras? Porque a ordem foi invertida e não é comutativo. Isso, muito bom. Isso mesmo. Então tá. Professor, Perfeito. Oi. só uma dúvida. Por exemplo, até pegando nessa última.
se eu fizesse isso aí, tipo assim, AB mais AC, vai dar o mesmo resultado se eu fizesse primeiro BC e multiplicasse por A? Aham, sim, Ah, tá. isso mesmo. Beleza. Uma coisa interessante aqui, vamos olhar. Vou aproveitar aqui uma parte da teoria, tá, gente? Observem que aqui a gente usou distributividade. O conjunto das matrizes não comuta, então AB é diferente de BA, né? Observem que aqui a matriz A, ela está à esquerda. Então, quando a gente distribuiu ela continuou à esquerda. E isso sempre a gente pode fazer o contrário também. Por exemplo, se eu tiver não, vou colocar do outro lado. Matrizes EA mais FA. Como que a gente pode agrupar isso aqui, colocar em evidência o A? Como que fica? Colocando a matriz A em evidência. É mais F com o A à direita, né? Isso. Sempre tem que respeitar o lado da matriz, tá? Que aí, usando a distributividade, fica EA mais FA. Ok? Beleza. Mais uma. Usando as propriedades das operações das matrizes, quais das seguintes expressões matriciais são equivalentes a alfa, beta vezes A, mais a matriz nula vezes a matriz A, onde alfa e beta são números reais? Acho que é a última, porque uma propriedade é que se multiplicar uma matriz nula por outra matriz, ela é nula, né? Uhum. Então, o que você Então, teria que isso... considerar basicamente seria só essa parte à esquerda, e alfa vezes beta vezes A. Uhum. E você poderia comutar e ficaria beta vezes alfa vezes A. E por que pode comutar aqui? O beta e o alfa. Ele ficou trocado, pode? Nesse caso é só um número, né? Não é outra Uhum. matriz. Isso, porque a resposta é porque alfa e beta são números reais. Então, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 6, né? Então, não importa. Então, tá certinho essa resposta. E o próximo aqui de baixo para cima, verdadeiro ou falso? Quanto que dá essa expressão aqui? Dá? Acho que dá também, né? Dá certo também. Vai ficar alfa, beta vezes A mais 0 vezes A. Ok? E a segunda? Também dá certo. Acho que também dá, Também, né? né? Porque alfa e beta são números reais. A única que não dá é a primeira, né? Que aí também não tem nada a ver, né? Gente, isso aqui foi só uma brincadeirinha mesmo, só para vocês praticarem essas propriedades, tá? Tem mais ainda. Usando as propriedades das operações das matrizes, quais das seguintes expressões matriciais são equivalentes a A mais B mais C? Acho que as 3 primeiras. Todo mundo concorda ou não? Como que reescreve essa última? Acho que A mais B, entre parênteses, e o C do lado de fora, né? Não. Não, é A mais B mais 2C, não. Isso. Tá. Olha, tem 2C. Gente, a soma A mais B é igual a B mais A, ela é associativa, então a gente pode colocar o parêntese em qualquer lugar. Então, de fato, está correto, A, B e C. Então, olha só, a gente pode ter parêntese ou não, porque ela é associativa. A mais C é igual a C mais A, e aí ela é comutativo, né? A soma, por isso que valem as 3. Então, correto. Alguém tem dúvida nessa? Tranquilo. Gente, tem um professor novo aqui nessa sala. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Vem cá, professorzinho. Escondeu no meu pé. Vocês viram ou não?
Tô só escutando. Pois é. Escutando aí. Ouvindo. Vem cá, filho. Vem cá. Fala oi com o pessoal. Vem cá, fala assim. Boa tarde, todo mundo. Qual que é o seu nome? Fala. Thales de Dendê. Thales. Então fala. Fala, Oi. Thales. Oi, Eita. Thales. Tudo bem, cara? Oi, E aí, Thales. Thales? E aí, Thales? Agora só quer mostrar gracinha. Dá tchau, filho. Fala oi e tchau. Oi, e tchau, tchau, tchau. Tchau, Thales. Tchau, Thales. Ai, gente. Eu tenho que usar esse fundo de tela aqui, porque toda hora ele chega aqui. Fica curioso. Outro dia eu passei. Quando ele tem 3 anos. Quando começou a pandemia, ele estava com. Ele tem 3 anos e meio. Quando começou a pandemia, ele estava com 2. Aí, outro dia eu passei de carro em frente ao Cefete e falei assim: ô filho, aqui que eu trabalho. Aí ele, você mora aí? Entenderam? Ele me vê Ele tá associando trabalhando o só lugar que onde eu você moro. trabalha com o lugar que você mora, né? Achei tão legal esse ponto de vista dele. Bora lá, vamos para a última. Selecione a opção correta sobre as seguintes afirmações. Então, são 3 afirmações. A primeira é: a soma de 2 matrizes simétricas é simétrica? Ah, a gente não conversou sobre isso. O que significa uma matriz ser simétrica? Significa ter um eixo de simetria, né? Aí, no caso, por exemplo, se ela dividir ela em 2, por exemplo, de um lado vai ser igual do outro lado, só que espelhado. Mas qual é o eixo de Mas simetria? é o. É a diagonal É principal. a diagonal principal. Então, uma matriz simétrica, A é simétrica. Aqui, vamos representar uma matriz A, no qual todos os seus elementos são A e J. São Izinho e J. O I é a linha e o J é a coluna da posição da matriz. Sempre que a gente tem matriz simétrica, a gente tem que considerar a matriz quadrada, porque exatamente por isso que um lado tem que ser igual ao outro, então tem que ter o mesmo número de linhas e colunas. Então, uma matriz quadrada é simétrica? Qual que é a definição? Vocês lembram? Ela é simétrica quando A e J e AJI for igual. Iguais. Isso mesmo. Quando o elemento que está na linha I, coluna J, é igual ao elemento que está na linha J e coluna I, né? Para satisfazer essa simetria. Ok? Esse símbolo aqui vocês conhecem? O Jonatas falou para vocês? Sim, somente Sim, somente sim. Uhum. E o que ele significa na prática? Que algo realmente só vai acontecer se aquele caso específico for verdadeiro. Isso. E esse símbolo, ele é a união desse símbolo com esse. Olha, daqui, então ele vale um sentido, ele implica da esquerda para a direita e implica da direita para a esquerda. A gente pode ler assim, olha, se A é uma matriz simétrica, então a IJ é igual a JI para todo IJ. Ou a gente pode ler, se vale essa igualdade, a IJ é igual a AJI para todo elemento da matriz, então A é uma matriz simétrica. Entenderam? Sim. Sim. Ok. Então, a nossa afirmação 1 é: a soma de 2 matrizes simétricas é simétrica. Vamos pensar nisso. Acho que eu vou copiar, eu vou dar um print aqui no izinho para a gente repensar nisso. Selecionar. Acho que tá aqui. Ver se eu vou conseguir abaixar. Então, primeiro a gente vai refletir sobre essa afirmação 1, tá? Então, vamos lá.
Vamos considerar duas matrizes simétricas, A e B. Então, sejam A e B, matrizes simétricas de mesmo tamanho. Então, a gente vai considerar a matriz A, que é essa A e J, M por M, e B é igual a matriz Bzinho e J, M por M. Tudo bem até aqui? Tudo. Aí, vale A e J igual a AJI e B e J igual a BJI, porque as duas matrizes A e B são simétricas. A gente quer verificar agora se a soma dessas duas matrizes é simétrica ou não. Como que a gente faz? Qual que é o elemento dessa matriz? Essa matriz A mais B, ela é a soma de A e B. Então, ela é M por M. Então, ela tem o mesmo tamanho de A e B. Qual que é o elemento de posição IJ dessa matriz A mais B? Vai ser A e J mais B e J. Isso. Só que sempre, como elas são simétricas, tanto A e J vai ser igual a AJI. E vice-versa com B também. Muito bom. Então, essa matriz A mais B, os elementos dela são todos do tipo A e J mais B e J, porque quando a gente soma duas matrizes, a gente soma os elementos de mesma posição, né? Só que A e J, igual, quem falou isso? Quem respondeu? Que eu não vi o nome? Lucas. O Lucas. Como o Lucas disse, A e B são matrizes simétricas. Então, A e J é o mesmo que B, que AJI. Então, peraí, o elemento de posição IJ da matriz A mais B é AIJ mais B e J. E o elemento de posição JI desta mesma matriz, quem que é? É AJI mais BJI. Isso. Só que os dois são iguais. Tipo, AJI é igual a AIJ e B é a mesma coisa. Isso. Aí, como AIJ é igual a BIJ, peraí, como AIJ é igual a AJI e BIJ é igual a BJI, concluímos que os elementos de posição IJ e JI dessa matriz são iguais. Nossa, cansei de escrever. Elementos de posição. Eu estou escrevendo, gente, só para vocês irem acostumando com essa linguagem de contar o caso do que você está fazendo. Ficou claro isso? Essa demonstração? Portanto, o que a gente... A mais B é uma matriz simétrica ou não? Sim, é simétrica. E a nossa afirmação 1 é verdadeira. Então, a gente provou, olha, para o caso geralzão, que a soma de duas matrizes simétricas é simétrica. A gente provou isso. Então, beleza. A 1 é verdadeiro.
E a 2? O que vocês me falam sobre a 2? Verdadeira ou falsa? Uai, onde que ficou colado, gente? Ah, tá aqui em cima. Vou colocar ali na página, no lugarzinho limpo. E essa 2, é verdadeira ou falsa? Me falem, como que a gente pode representar a matriz A quadrada? A igual a quê? Vai ser. Eu acho que vai ser porque A vai ser igual a IJ e a transposta seria JI. E Isso. você vai somar as duas e estaria no mesmo resultado que a de cima. Então, todos os elementos da A transposta, na posição IJ, eles valem JI, porque trocou a linha pela coluna, né? Sim. Então, sempre que a gente faz a matriz A mais a A transposta, o elemento de posição IJ, ele vai valer a soma desses dois. Que é igual ao elemento de posição. Esses números são reais. Aí comuta. Peraí. Deixa eu escrever melhor. Muito ruim. Então, o elemento de posição IJ da matriz A mais A transposta é AIJ mais AJI, porque na matriz transposta trocou o elemento, trocou a linha e a coluna. Analogamente, o elemento de posição JI da matriz A mais A transposta é. Então, agora da posição JI. Então, vai ser o AJI e o trocado da linha e da coluna. Mais AIJ. Aí. Aí, como a IJ e a JI são números reais, a IJ mais a AJI é igual a AJI mais a IJ. Portanto, o elemento de posição AIJ é igual ao elemento de posição AJI. Então, a matriz A mais a transposta é simétrica. Tá ficando claro, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender a escrita? A escrita, sim. Sim. E o raciocínio também ou não? Também. Então, tá. Então, a segunda também é verdadeira. Agora só falta a terceira. O que vocês me falam? Essa terceira eu acho que ela é falsa. Eu iria pensar em um contra-exemplo. Eu nem sei
nem tenho ele pronto na minha mente, não, mas eu acho que ela é falsa. Mas mesmo assim, se a gente for analisar a opção, olha, apenas a 1 está correta. Errado, porque a gente sabe que a 1 e a 2 estão corretas. Então, essa aqui está errada. A letra B pode ser. A letra C, apenas 1 e 3 estão corretas. Errado, porque a gente sabe que a 2 está correta. Apenas 2 e 3 está correta. Errado, porque a gente sabe que a 1 está correta. E todas estão incorretas. Também errado, porque a 1 e a 2 são corretas. Então, por exclusão, é a letra B. Professora. Oi. Assim, por exclusão, essa é a letra B, igual você falou e tal. Mas eu poderia falar, assim, não sei se está certo, tá? Mas como é produto, e a gente sabe que no produto de matrizes não é comutativo, então, igual a soma, poderia falar que é falso? Então, isso não prova nada. Tá, porque isso pode não ter um prova exemplo de nada. exceção. Mas foi justamente pensando nisso que eu pensei na possibilidade dele ser falso. Eu não sei onde que ele colou, meu Deus. Sei que eu vou... Ele cola em uns lugares tão estranhos. Eu dei Ctrl. Deixa eu ver aqui. Ok. Mas foi pensando exatamente nesse raciocínio que você falou que eu pensei na possibilidade dele ser falso. Foi isso que me induziu a pensar que é falso. Aí, nesse caso, basta criar duas matrizes simétricas e fazer o produto entre elas. E verificar que não é simétrico. Ok? Deixa eu ver aqui, ó, por exemplo. 1, 0, 0, 0. Essa matriz é simétrica ou não? Sim. Ok. Vamos pensar em outra matriz B agora, que também é simétrica, mas que o produto entre elas... não vai ser interessante para a gente. Peraí. Vamos colocar um número. Vamos pensar aqui, ó. Se fosse assim, né? Fazer isso, Ótimo. E a B, Obrigada. por Fui exemplo, ansiosa. fosse 2, 3, 3, 1. Isso. Aí vamos calcular. AB. 1, 2, 2, 0. Vezes BA. 2, 3, 3, 1. Primeira linha, primeira coluna. Então dá 2 mais 6, 7. Primeira linha, segunda coluna. 3 mais 2, 5. Segunda linha, primeira coluna. 4 mais 0. Aí, ó, já não deu simétrica. 6. Ela não é simétrica. Por quê? Porque esse elemento, que é o de posição, é o A. É linha 1, coluna 2. É diferente desse aqui, que está na coluna 2, linha 1. Então, essa aqui não é simétrica. Ok? Beleza. Bora fazer quiz? Ai, meu Deus. Ok. Ai, meu Deus, o quê? O medo existente, né? Nossa, mas eu tô agarrando demais pra fazer, tipo, um cálculo básico aqui do exercício. Nossa, eu tô muito devagar. Mas é prática, Pedro. É tudo muito prática. Esses negócios de criar matriz nas situações, sabe? Ele... Aham. É questão de prática mesmo. Você vai aprendendo a manipular, aprendendo a pensar, a aplicar as propriedades. As propriedades são muito importantes por isso, que elas resumem muito trabalho. Eu vou copiar aqui, olha, no chat, aqui, eu vou colocar o código do quiz. É só clicar aqui em cima que vocês já vão ser direcionados lá para a página. Estão vendo? Clica em cima
Aí eu consigo ver quem entrou ou não por aqui. E quando vocês entrarem, eu vou dar OK aqui para iniciar. A gente não coloca número, não. Coloca o nome bonitinho para a professora saber. Coitada da professora, eu já nem vê vocês. Desculpa, eu coloquei rabeta porque é costume. Tem como mudar aqui? Não sei. Não, agora, quem que colocou os números? Foi eu, Pedro. Não, agora eu sei. Professor, meu computador tá meio lentinho aqui, eu tô tentando abrir. Tudo bem. 14 pessoas já entraram. Deixa eu ver quantos que tem na aula hoje. 20? Eu brinco que... Fala o código aí, professora, por favor. Oi? Fala o código, por favor. É só entrar, é só clicar nesse lugarzinho? Não deu certo, não? Não, meu outro pedindo o código aqui. Tudo bem. O código é 690986. Ó, quase que... 690986. Quase que é o código do Pedro. Prontinho. Beleza, deixa eu ver quantas pessoas já tem 19. Eu vou dar um start aqui, mas quem entrar depois não sai no prejuízo, porque ele contabiliza o tempo de acesso, tá? Para mim, aparece uma música que pressiona. Eu tiro o som. Tirar da tela aqui. Professor, eu acho que o meu não deu, não. O que aconteceu com o seu? Apareceu a pergunta aqui, só que não apareceu nenhuma resposta, nem nada. Aperta F5. Olha se embaixo tem a opção de pular para próximo. Não consegui abaixar, não consegui fazer nada aqui. Vou tentar recarregar. Sacanagem. Começou de novo. Deixa eu ver aqui. A mesma coisa aconteceu de novo. Uai, alguém tem alguma dica do que fazer? Porque eu tô sem a tela de fazer agora. Alguém sabe o que tem que apertar aí? Sacanagem, o meu sempre é da vizinha. Aí, eu sou do seu time. Também isso acontece comigo. Ontem meu áudio não queria funcionar, hoje meu jogo não quer funcionar. Sacanagem. Tenta pelo celular. Você tá pelo celular? Eu vou tentar pelo celular. Vou. Vou colocar o código aqui. Se precisar. Que legal, dá para fazer competição. Isso aqui. Aí acabou as 4 questões aqui, a gente espera todo mundo fazer para saber o resultado? Isso. Aí tem como eu finalizar, se eu quiser finalizar antes ou esperar. Igor, você acertou tudo? Eu errei uma de bobeira, eu não acredito. Eu nem consegui entrar ainda. Nem conseguiu, né? Quem que errou uma de bobeira? Eu. O Patrick? Sim. Eu fiz, mas do nada Eu não li, saiu. mas eu li errado.
Ô, sacanagem. Patrick, qual que tá seu nome aqui? Não vi seu nome na Patrick lista. Vinícius. Uai. Posso colocar aqui o... Pode? Eu não coloco, gente, porque eu fico com medo de alguém se sentir... Eu consegui errar uma 2 vezes. Pulei Eu errado. também, foi ela que eu tô Pelo falando. amor de Deus. Eu não sabia que esse trem dava de você poder repetir a questão. Aí eu lembrei justamente a que eu. Foi isso que me fez ter uma pontuação boa, mas. Se não fosse, Não, Jesus Henrique é não, amado. apelão. isso aí Henrique nem deveria É valer, não. muito apelão. Não, não, isso aí é porque você fica escutando a musiquinha, aí você fica meio impressionado, né? Eu fico super tensa com a música também. O Henrique não tá valendo, não, né? Só do segundo pra baixo. Não, na prática. Vamos tirar o dele aqui então. Deixa eu ver quantos que faltam. Igor, o Pedro. Eu não consegui Daniel. até agora, meu celular tá carregando ainda. Olha só. E, o 690896 é o Pedro Não, mesmo? professor, esse aí era eu que tinha. Eu achei que não, tinha que eu colocar o sou código. Só que aí Ah. depois eu abri em outra aba, eu entrei com meu nome, Arthur. Vou tirar aqui. Vou te excluir daqui. Tudo bem. Mas eu entrei com meu nome. Daniel e Ana. Deixa eu ver se eles estão O meu também não foi, não, professora. Oi? O meu também ainda não foi, não. Eu vou tentar no celular aqui. Ah, tá. É o Daniel, né? E a Isso. Ana? Ana, e você? Aí esses foguinhos aqui, olha, é de questões que acertam consecutivo. Ó, o Igor acertou. Eu nem joguei ainda. Uai, deu um barulhinho aí, achei que era. Gente, é isso. Essa foi a nossa primeira aula de matéria. Foi muito boa, né? Eu gostei. Foi boa, foi boa. Foi legal. Vamos manter essa dinâmica, então, toda semana? Claro. Próximo eu Foi vou boa. ganhar o quiz. Sim. Professora, a gente tem alguma aula com você essa semana ainda ou não? Não, acabou. Não. Agora, pessoal, em geral, a gente vai ter uma aula só por semana. Eu vou ter que regravar um vídeo com o Pedro sobre sistemas lineares e vou mandar na sexta-feira, quinta-noite ou sexta-feira, o material da matéria da semana que vem. A sexta agora seria assíncrona, né? Isso, assíncrona. Então, sexta agora, vocês têm que postar a resolução detalhada da lista de exercícios e já começar a estudar para matérias de sistemas lineares, que é da semana que vem. E aí, Professor, continuo estudando e quarta-feira vocês tragam todas as dúvidas para a gente movimentar essa aula. As dúvidas de vocês que vão conduzir essa aula, tá bom? professor, porque, tipo assim, no meu horário tem... os 2 últimos horários de sexta-feira é aula com você. Mas é, tipo assim, é o espaço que você vai dar para ver as aulas e entregar a atividade, né? Isso Ah, mesmo. tá, entendi. Uhum. Isso mesmo. E, professor, semana que vem, igual você vai liberar a matéria sexta da semana que vem. E aí vai funcionar do mesmo jeito? Tipo, você vai soltar outra lista semana que vem segunda, e aí a gente estuda e faz? Com Isso uma mesmo. aula síncrona só. Síncrona, isso mesmo. Aí Então, vai ser sexta-feira eu vou quarta ou postar o segunda? material escrito 2, gravações das aulas, aquela que eu e o Pedro fazemos, e lista de exercício. Aí vocês já vão começar estudando, fazendo lista, e na quarta-feira vocês vão trazer dúvidas para a gente discutir aqui. Gente, e o Telegram está aberto também para tirar essas dúvidas, tá? E segunda, então, o horário que a gente teria segunda é meio que para a gente fazer os exercícios. Isso. Isso dá conta própria. Tá, Isso entendi. mesmo. Professora, Oi. não sei se a senhora falou na primeira aula ou se eu não prestei atenção, mas para a sua matéria em si, a senhora recomenda algum livro? Eu falo assim, a senhora recomenda que a gente leia algum livro a mais? Como é que é? Sim, não, eu recomendo aquele material escrito mesmo, que assista a videoaula e faça um equilíbrio aí entre as videoaulas. Se tiver dúvida, volta lá no material escrito, que é mais fácil de localizar do que no vídeo, e vai tentando se adaptar com isso, tá bom? Última coisa, a senhora faz parte da coordenação de matemática, correto? Do departamento de matemática, isso. Ah, sim. O departamento de matemática, no caso, envolve tanto o pessoal do médio, do técnico, da graduação. Isso. Ah, sim. Tá, então, 2 perguntas. O Zé Geraldo aposentou já?
Não. Não? Tá até hoje. Segunda pergunta. Por quê? Você... De onde que você conhece ele? Não, eu estudei no técnico, né? Então, eu conheci o Zé Geraldo. Segundo, mas o Zé você... Geraldo que você conhece é do técnico ou da graduação? Não, do técnico. Do técnico. É o Cascudo. Não, então, eu tô achando... Tem um Geraldo... Não, eu tô achando que ele aposentou. O que eu me referi foi o Zé Geraldo da graduação. É que dentro do outra coisa. departamento a gente tem 2 núcleos. Eu sou da graduação, tem outros do técnico. Ah, sim. E a segunda pergunta. Você é irmã da Yara, da matemática também? Não! Não? Parece? Ah, tá. Parece um pouco. Tá bom. Uai, eu acho a Yara bonita, então eu vou aceitar isso entender como elogio. Ô, Henrique. Tá bom. A Laís levantou a mão. Ô, Henrique. Oi. Depois que eu entrei no CETEP, cara, no técnico, todos os anos eu escutava falar que o Zé Geraldo ia aposentar e eu saí de lá e não tinha aposentado, não, cara. Ai, gente. Deixa eu passar aqui o ranking para vocês, rapidinho, que eu tenho que dar aula agora também, na outra. Então ficou. Ele é todo bonitinho. Ai, aqui, ó. Henrique, ó, foi tão rápido que eu perdi. Henrique, Igor, Gustavo, Ayala, Laís. Isso aí. Muito bom, pessoal. Obrigada e até semana que vem. Obrigado, professora. Até semana que vem. Obrigado, professora. Até mais. Com Deus, Tchau. professora. Até mais. Laís, eu vou ler só Obrigado, seu comentário professora. Boa tarde. agora. Sim, Laís, pode tirar dúvida comigo no Telegram? Pode postar dúvida o tempo todo lá no Telegram, tá bom? Até mais então, gente.